Isso vai ser provavelmente um videocast, porque a ideia é apenas um bate-papo sobre Tour de France, rádio nas equipes, medidor de potência, tira, não tira, o que acontece, divulgação da rota 2019 do Tour de France. Após uma semana tendo falado apenas sobre mountain bike, momento de falar um pouco sobre ciclismo de estrada. Dia 25 de outubro, divulgação da rota do Tour de France 2019, considerado o Tour de France mais alto da história. São 30 montanhas categorizadas, com 5 estágios com final em alta montanha. Por conta disso, está sendo considerado o Tour de France que favorece os escaladores natos. Como se algum Tour de France não favorecesse o escalador nato. Eu nunca vi um Tour de France ser ganho por alguém que não fosse escalador. Mas, de qualquer forma, eles enfatizaram essa informação, provavelmente, não necessariamente por conta das 30 montanhas categorizadas e 5 estágios com final em alta montanha, mas por conta da diminuição, quando comparado com os últimos anos, dos contrarrelógios. Primeiro contrarrelógio por equipe vai acontecer na segunda etapa, apenas 27 km. E o segundo contrarrelógio, se eu não me engano, vai acontecer na 19ª etapa, contrarrelógio individual, 27 km também. Ou seja, quando você combina esses dois fatores, muita montanha e pouco contrarrelógio, você assume que os escaladores eles têm mais chances de ganhar o Tour de France, o que tem acontecido nos últimos 100 anos. Só que quando você diminui drasticamente o contrarrelógio, você diminui a chance daqueles caras que têm uma ótima montanha e um ótimo contrarrelógio. Nesse caso, só existem 2 caras, Tom Dumoulin e o Chris Froome. Especialmente o Chris Froome. Talvez o Tom Dumoulin ele se beneficie mais do que o Chris Froome quando você compara a possibilidade de ganhar tempo no contrarrelógio. Porque o Chris Froome, ele é um escalador nato. Quem que escala melhor que o Chris Froome de forma consistente ao longo de uma grande volta? Eu não estou falando de uma montanha específica. Ao longo de uma grande volta, quem que escala melhor que o Chris Froome? Nairo Quintana, Adam Yates, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Fábio Aru, Nibali. Eles podem escalar melhor que o Chris Froome numa etapa específica, ganhar uma etapa, mas pedalar de forma consistente, desculpa, o melhor escalador do mundo nesse momento é o Chris Froome. Então, eu acho que o Tour de France ele tenta aumentar a chance de um francês ganhar o Tour de France. O que eu não vejo problema algum. Aumentar a chance do Thibaut Pinot ou do Romain Bardet ganhar. Por quê? Eles são ótimos escaladores. Eu não diria eles são ótimos escaladores, mas eles têm uma boa escalada. Tem um péssimo contrarrelógio. E se eles tiverem um ano excepcional, eles podem brigar. Eu particularmente acho que eles não têm chance de brigar de igual para igual com Dumoulin, Chris Froome, Yates e etc. Mas, de qualquer forma, tendo pouco contrarrelógio, se eles tiverem um ano incrível, eles podem fazer frente a esses caras. Eu não acho que entre todos os fatores que eu discordo do Tour de France, esse de favorecer os franceses definitivamente é um que eu não discordo. Afinal de contas, é um evento francês, organizado por uma empresa francesa, tem que favorecer os franceses. É fácil para nós entendermos agora, porque nós temos o Henrique Avancini. Daí você imagina o Brasil Ride, organizado por um luso brasileiro, mas por uma empresa brasileira no Brasil. É natural que se algum gringo começasse a ganhar insistentemente o Brasil Ride, com características que fugissem das características do Henrique Avancini, em algum momento o organizador vai falar assim, pô, o Henrique Avancini é um cara mais técnico, mais explosivo, então vamos colocar algumas etapas mais técnicas, mais explosivas, porque dessa forma a gente consegue favorecer as características dele. Isso não quer dizer que você vai ganhar a prova para ele. Ele tem que ir lá, pedalar, sofrer, ser técnico e ser explosivo, né? Então eu não vejo grandes problemas. O que eu não concordo com o Tour de France
não é que eles tentam favorecer os franceses, eles tentam brecar a Sky. Então, esse lance de ficar tentando brecar a Sky é assim, ok, a Sky ela tem um orçamento muito maior que as outras equipes, né? Agora, os pontos que eles tentam atacar são os pontos que as outras equipes não têm dificuldade em seguir o orçamento. Rádio e medidor de potência. Todas as equipes têm acesso a rádio, todas as equipes têm acesso a medidor de potência. O rádio e o medidor de potência, eles têm que ser analisados de forma distinta. Mas, de qualquer forma, eles não fazem com que o ciclista ande mais. Vamos começar pelo medidor de potência, que talvez é o que cause a maior discussão. O pessoal que é contra o medidor de potência, a gente tem que pensar a médio e longo prazo. São aqueles, os atletas ou os envolvidos mais conservadores. Mais conservadores porque eles são de outra geração. Ou seja, nos próximos 5, 10 anos, eles não farão parte do esporte. Então, quando o cara está no último ano, por exemplo, quando o Alberto Contador estava aposentando, você está aposentando, você fazia parte de uma outra geração. Daí você quer sugerir que o que faz parte dessa geração deve ser banido? Não tem muito sentido, né? Eu acho que tem que pensar desse momento para frente. Porque o medidor de potência em si, ele não faz o ciclista andar mais. E outra coisa, porque os caras ficam olhando lá quanto que eles podem fazer de potência ou não sei o quê. Eu falo assim, o medidor de potência não está ajudando ele a sofrer mais ou menos. Ele está dando um número. Ele fala assim, ok, talvez se eu passar desse número eu não aguento. Só que se eu estou pedalando fraco quando comparado a você, que não está vendo o número, então me ataca. Por que você não está atacando? Porque você está pedalando forte demais. Mas eu não estou pedalando forte demais porque o medidor de potência está me ajudando. Eu estou pedalando forte demais porque é o meu pedal, né? Se eu consigo pedalar 300 watts, você consegue pedalar 280? Desculpa. Então, quer dizer que se eu tirar o medidor de potência, eu não vou pedalar 300 watts? Não, ele vai pedalar 300 watts. Porque a maior diferença entre todos esses 200 caras que participam do World Tour, do Tour de France, ou de qualquer grande volta, eles têm uma diferença de percepção de corpo. A grande diferença em relação a eles, além do VO2, do condicionamento físico, é como eles entendem o esforço deles. Provavelmente, se você tirar todas as informações do Chris Froome, colocar ele numa montanha e eventualmente perguntar para ele, você fica segurando o Garmin dele na mão, dentro do carro, daí chega do lado dele e fala assim, Chris, quanto que você acha que está o seu RPM, a sua potência e a sua frequência cardíaca agora? Provavelmente ele vai falar exatamente o número que você está vendo. Essa é a diferença dos caras. Os caras conseguem entender, ter uma percepção subjetiva de esforço, que essa percepção subjetiva de esforço é muito parecida com o esforço real. É fácil entender isso quando você pega numa prova amadora de 160 km num Gran Fondo e você vê o cara pedalando os 20 primeiros quilômetros muito mais rápido do que ele pedalaria. Daí você chega do lado do carro, com o carro do lado e fala assim, por que você está pedalando tão forte assim? Não, eu estou me sentindo bem. Entendeu? A sensação subjetiva de esforço do amador está num nível lá embaixo. A sensação subjetiva de esforço desses caras está lá em cima. Tirar o medidor de potência vai fazer com que a Sky não ganhe? Sinceramente, a questão não é se tirar vai fazer com que eles ganhem ou não. Vai banir o medidor de potência só para a Sky não ganhar? Esse é o objetivo? Não são várias equipes que ganham. Então, supostamente, né, já que não tem agressividade, todas as provas, as grandes voltas têm sido ganhas sem competitividade, na sua maioria pela Sky. Isso quer dizer que se você tirar o medidor de potência, a Sky vai começar a perder e vai aumentar a competitividade. Eu não tenho certeza, sinceramente, de que o medidor de potência é a culpa por falta de competitividade. Enfim, eu sinceramente acho que você tirar um equipamento que é super útil para monitorar estresse, é super importante lembrar isso, porque todo mundo reclama do doping, certo? O doping não acaba não sei o quê. Ao mesmo tempo que eles
ninguém quer que os ciclistas se dopem, todo mundo quer ver os caras se matando na estrada. Ou seja, quando o cara tá respeitando o corpo dele, ele fala assim, cara, eu não vou pedalar mais forte que isso, desculpa. Meu coração vai explodir, eu tenho família para cuidar, eu tenho mais 2 semanas para pedalar, eu vou ficar aqui. Daí quando o cara faz isso, o cara é um banana, que não oferece competitividade pro evento. Entendeu? Se o cara sair pedalando que nem um cavalo, um louco, que faz umas coisas astronômicas, como na era da droga, o Armstrong, Pantani, o próprio Contador, os caras saindo fazendo ataque alucinante, daí todo mundo acha aquilo o máximo. Só que um ser humano, para fazer aquilo por 3 semanas, o cara tem que estar dopado. Então todo mundo quer ver o espetáculo, mas ninguém quer assumir que aquele espetáculo agressivo só acontece diante de um cenário de muita droga. Né? Vixe, daí vai começar a entrar no assunto doping, não sei o que, aí vai ferrar tudo esse negócio. Eu tô falando a minha perspectiva, eu de forma alguma estou vendendo ou querendo convencer ninguém. Pelo contrário, eu adoro ler também aquelas pessoas que acham que tem que banir o medidor de potência. Eu consigo entender o argumento dentro da competição, mas eu não consigo entender como que a pessoa sustenta esse argumento diante da consequência comercial de tirar o medidor de potência. Porque se eles não vão usar na competição, provavelmente eles vão diminuir drasticamente o interesse em fazer divulgação dos medidores de potência para as empresas vão ter dificuldade para vender, e daí começa um efeito cascata. Rádio. O rádio eu acho que é uma discussão mais simples, porque efetivamente se você tem o rádio, você aumenta o componente do diretor esportivo mexer com os ciclistas na estrada como uma peça de xadrez. Algumas pessoas acham que isso é passível de crítica, eu acho que faz parte do esporte. Você tem um esporte de equipe aonde você tem um diretor esportivo, que a responsabilidade do diretor esportivo é contratar, convocar e preparar os ciclistas para trabalharem como um time. Então, nada mais justo do que ele ter oportunidade de se comunicar com os caras para mexer com os caras da forma que ele acha que deve. Se você tira o rádio, você aumenta o elemento surpresa? Sem dúvida nenhuma, né? Porque afinal de contas, se tem uma fuga, se alguém atacou, se não atacou, hoje em dia, como funciona? Você tem um diretor esportivo dentro do carro, provavelmente um auxiliar, com computador aberto, planilha de Excel, sei lá. Então assim, se alguém faz uma fuga numa montanha, faltam 4 quilômetros, rapidamente eles conseguem calcular quantos quilômetros, qual que é o tempo que vai abrir se ambos os ciclistas continuarem na mesma velocidade, quem que tem que acelerar para diminuir a diferença de tempo, enfim, é tudo calculado. Isso é verdade. E o que possibilita isso é o rádio. Só que também o rádio aumenta a chance de todo mundo se beneficiar por esse lado estratégico. O que acontece, de novo, voltando para o lado da crítica à Sky, a Sky é estratégica porque o Tour de France é uma prova estratégica. Quem acha que o Tour de France é ganhado na raça, desculpa, isso acontecia nas primeiras edições quando os caras competiam individualmente, que ninguém sabia onde ninguém estava. A partir do momento que começou a se competir por equipe, e são 3 semanas de esforço, não tem como ganhar um evento na raça, tem que ganhar de forma estratégica. Algumas equipes valorizam a estratégia mais do que outras. Então, alguns ciclistas, eles são mais comprometidos com a equipe, com o objetivo da equipe, do que outros. Por que a Sky, talvez, o rádio da Sky, funcione melhor do que o rádio das outras equipes? Porque quando o diretor esportivo da Sky passa o rádio e fala assim, volta e ajuda o cara, ou continua na frente e pedala até morrer, o cara vai fazer aquilo. As outras equipes, o diretor esportivo passa o rádio, o cara nem escuta, porque ele fez assim, ó, pluf, tirou o plugzinho, tirou o fone de ouvido, deixa esse cara falando aí, esse cara não entende porra nenhuma. Então essa é a diferença. Então o rádio, ele serve para potencializar aquelas equipes que trabalham bem em equipe. Se tirar o rádio,
Cria uma bagunça, cria uma instabilidade? Cria, sem dúvida nenhuma. Vale a pena? Eu acho que as equipes menores elas acabariam sendo mais prejudicadas do que as equipes grandes. Por quê? As equipes pequenas elas têm que mostrar resultado de alguma forma. Vamos imaginar que uma equipe pequena, menor, está lutando pela classificação geral. Que a Cannondale está lutando pela classificação geral. Daí vamos imaginar que o líder, que o Rigoberto Urán teve um problema mecânico. Se eles não têm o rádio, eles não conseguem avisar. Ei, volta para ajudar o Urán. Se ninguém viu, o Urán vai ficar largado. Acabou o Tour de France para Cannondale. Se tem o rádio, ei, volta para ajudar o Urán. Esse é o nosso único cara. A gente não tem um plano B. O nosso plano A ele é o único cara que é capaz de terminar no pódio no Tour de France. Todo mundo volta. Com sorte ele consegue terminar no pódio. E daí o patrocinador fica feliz, a equipe fica feliz. Se não tem o rádio, acabou. Então eu acho que no formato comercial hoje, onde existe dificuldade em captar recurso, e quando você consegue captar recurso, você tem que se certificar de que você vai pelo menos completar o evento, eu acho que o rádio ajuda, aumenta a chance de você conseguir conduzir o maior número de ciclistas possíveis até a linha de chegada e até Paris. Porque é isso que ajuda a colocar dinheiro, né? Não adianta nada aumentar a competitividade, diminuir o número de equipes que terminam ou que aparecem. Porque daí você vai continuar beneficiando apenas 2, 3, 4 equipes, as mais fortes. Porque você aumenta a competitividade, você coloca os caras lá, só que todas as outras equipes, todas as outras 16, 17 equipes, sem rádio, sem medidor de potência, os caras, fazendo muito mais esforço do que deveria, daí o cara fica largado na estrada, né? Sem rádio, daí ninguém sabe que o cara tá quebrado lá, entendeu? De repente ele só precisava trocar a roda dianteira, né? Esses caras, eles vão sendo absorvidos pela competição, ninguém fica sabendo deles, porque não tem o medidor de potência, não tem o rádio. Porque geralmente o foco é, de novo, para encerrar esse vídeo que é o mais longo da história. Eu gosto de imaginar que todas as considerações, elas têm que ser pensadas não em brecar a Sky, mas em tentar trazer o grupo de trás, mas tentar trazer o grupo de trás para frente. Então, como que a gente faz para pegar essas equipes, esses ciclistas de trás e empurrar eles para frente, em vez de trazer a Sky para trás? Entendeu? E eu acho que se você tirar um medidor de potência, se você tirar o rádio, esses caras que estão atrás, eles vão mais para trás ainda. Eu não acho que o cara vai pedalar mais, eu não acho que o cara vai atacar o Chris Froome porque ele não tem um medidor de potência. Eu acho que ele vai ficar com mais medo ainda. Ele fala assim, cara, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo, entendeu? Ou o cara vai fazer muito mais e no dia seguinte ele não consegue levantar da cama do hotel e vai sair fora, né? Eu gostaria de escutar o argumento de vocês a favor, contra o rádio, o medidor de potência, mas como uma ferramenta para ajudar as outras equipes a andar melhor. E não uma forma de fazer com que a Sky ande menos. Porque é bem chato, né? Quando se imagina você sendo parte da Sky. Cara, a gente tem que treinar. Entendeu? Rádio e medidor de potência não faz o meu condicionamento ser melhor. Faz o meu ponto estratégico ser evidenciado. Mas eu tenho que acordar que nem você. Passar 5, 6 horas por dia no selim. Agora, se eu tenho uma porcaria de um negocinho que me dá informação e eu sei usar, não vem encher o meu saco. Se você acha que não tem que usar, se você acha que é uma porcaria, não usa. Mas não vem encher o meu saco. Né? Ainda mais os caras que têm acesso. Se fosse um equipamento que as empresas não tivessem acesso, concordo 1000%. Assim, não é justo, porque esse tal de medidor de potência que a Sky desenvolveu e que só eles têm, tá dando uma vantagem que os outros não têm. Então a Sky tem duas opções. Ou ela disponibiliza a informação para todo o equipamento para todo mundo, ou eles não usam mais. Aí eu concordaria. Mas como é um equipamento que todo mundo tem acesso e o rádio também todo mundo tem acesso, então eu acho que é discussão, mas
Eu não me incomodaria como espectador de saber que não tem rádio ou não tem medidor de potência, mas eu acho que é uma atitude que não é condizente com o progresso natural tecnológico de qualquer esporte. Eu acho que é isso. Qual que é a opinião de vocês? Pode criticar à vontade, que eu sei que esse assunto ele é bem polêmico e esse bate-papo foi bem longo. Tchau, até a próxima. A Tour de France está longe, mas já começam a aparecer as notícias. Tchau.